Seja bem-vindo ao TractorCast. Aqui é o lugar onde você vai ouvir conversas sobre growth, sem buchitagem. A gente vai falar sobre crescimento acelerado e marketing de todos os tipos, com empreendedores e profissionais da área, sem buchitagem e sem filtro também. Meu nome é Gabriel Adamante, eu sou cofundador da Tractor e ao meu lado está o Aleph Oliveira, que é especialista de mídia. Hoje, a gente vai falar com o Lucas Lima, que é CEO do AAA. É uma plataforma de educação e conteúdo. E, cara, como é uma plataforma de conteúdo, a gente não podia falar de outra coisa que não fosse crescimento através da produção de conteúdo. E o papo ficou muito bom. A gente começou focando bastante sobre conteúdo, sobre o tempo de vida do conteúdo, o contexto, né? O contexto que o conteúdo está inserido, como isso é importante, como crescer a empresa com conteúdo. E, cara, daí a gente foi longe, né? Um pouco agora, né? A gente viajou na parte filosófica para entender as bases desse mercado e para onde ele está indo. Foi um papo muito interessante, bem denso, muito insight para todo mundo aqui. Então, escuta lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Confere, ficou top. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Lucas Lima, que é o CEO da AAA Inovação. E para quem não conhece, a AAA é uma empresa que foca em educação corporativa, em educar e preparar as pessoas e empresas para esse mundo maluco, para esse mercado de hoje em dia que muda super rápido. Uhum. Além disso, o Lucas ele é empreendedor, já fundou algumas empresas aí, uma escola de parkour, trabalhou com a Profissas também, que é uma outra empresa, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Cara, eu acho que vai ser um papo muito da hora de falar sobre conteúdo, empreendedorismo, vai ser ótimo. Lucas, bem-vindo ao TractorCast. Valeu pelo convite, galera. Muito massa estar aí com vocês. Sou fã do trabalho de vocês também, curto, já ouvi muito esse podcast. Newsletter do Gabriel, cara, é minha mais favoritada da minha lista de e-mail. Então, pode me colocar aí como um dos fãs de vocês, porque o trabalho de vocês é massa e é um prazer estar aqui hoje. Muitíssimo obrigado, cara. E é recíproco. Fez propaganda para newsletter do Ada ainda. E quem não assina, cara, assina que é boa mesmo. Eu assino também. Toda semana eu salvo um monte de link lá. Eu nunca mais vou ver, né? Eu fico olhando lá, observando no meio time quem abre e assina newsletter. De vez em quando eu vejo esses rostinhos familiares mesmo. Mas, Lucas, cara, a gente vai começar com a primeira pergunta clássica do TractorCast, que é o seguinte. Como que você explica o que você faz para 3 pessoas diferentes? Primeiro, para o CEO de uma empresa. Segundo, um estudante universitário. E terceiro, para sua vozinha ou seu vozinho. Tá, vamos lá. Começar a treinar esse pitch aí. Cara, para esse CEO de empresa, ele vai dar uma variada, mas basicamente, a gente, aqui na AAA, nós educamos para a inovação. As empresas hoje, elas têm dificuldade em acompanhar o pace, o ritmo das transformações, das inovações, e geralmente a inovação bate pela concorrência, ou quando há uma pandemia. E aí você precisa mudar tudo dentro de casa para você se digitalizar, para você entender o que está acontecendo. E nosso papel como AAA é te manter atualizado disso, é conseguir não só educar esse CEO, esses líderes, que é um processo também difícil, mas quem está com eles em outras camadas dessa hierarquia. Porque a cultura de inovação, como vocês devem saber, é um mindset, por mais clichê que essa palavra seja. Você começar a se abrir um pouquinho mais para o erro, se abrir mais para a experimentação, estar mais atento ao que está acontecendo no mercado, e esse é o mundo que todos nós passaremos a viver com mais frequência, né? Então, o papo com o CEO, ele vai mais ou menos nessa linha. Quando eu falo com um estudante universitário, talvez ele seja um pouquinho parecido, ele não é a nossa persona, mas eu contrato estudantes universitários, então eu tenho um pitch para essa galera. Tem que vender também, né? Exatamente, tem que vender também. E que é basicamente mostrando para esse cara o quanto esse mundo está em transformação, o quanto
que ele está estudando na universidade provavelmente está ultrapassado, e que se ele quiser estar à frente no mercado, para ele é uma grande escola estar com a gente, porque ele vai estar bebendo inovação todos os dias, de quem entende aqui a nível Brasil, mas lá fora também de tudo que está acontecendo para ele colocar no dia a dia. E pra minha avó, cara, eu falo que avó, eu mexo com tecnologia, tipo, com internet, negócio de internet, sabe? Eu não me aprofundo nessa explicação, porque eu já tentei, assim, mesmo pra pessoa, às vezes, eu cruzo do tipo, fui no cabeleireiro hoje, cortei o cabelo, e falando, cara, com o que você trabalha? Daí eu penso, tipo, quão longo vai ser esse pitch, sabe, esse discurso. E daí eu falo, cara, eu trabalho com tecnologia e inovação, e paro ali, sabe, dou um ponto, e o cara, que legal, startups, uma galera já sabe o nome startup, eu falei, sim, mas uma startup. E às vezes me alongo, mas são poucas as vezes. Parece que tá cada dia mais fácil, né, de explicar o que a gente faz, assim, no mundo real, porque tinha uma época que eu ficava meio constrangido até em falar, o que você faz? Daí eu ficava pensando, putz, vou ter que ficar meia hora explicando um negócio aqui. Hoje em dia, o pessoal já tem mais ou menos uma noção do que é uma startup, do que é desse mundo da tecnologia, né? Tem. Você sabe que existe, né? Esses dias, se você tá vendo que você tá na hype quando você tá ouvindo, sei lá, uma rádio de bairro, assim, e esses dias eu tava ouvindo, cara, eu não lembro qual rádio era, mas, tipo, era uma rádio local aqui do Paraná, e tipo, entrou, tipo, momento inovativo, e daí eles começaram a falar, tipo, das inovações, tá ligado? Daí eu falei, caraca, tipo, tá todo mundo, um cara que tá agora no táxi ali, ouvindo rádio, tá ouvindo de inovação, sabe? Então, realmente, tá mais no mainstream, assim, a galera tá sabendo melhor. Sim. Eu acho engraçado, Ada, que algumas coisas são muito mais fáceis de explicar, né? Tipo, a última entrevista foi com a Luana. Tipo, cara, eu tenho um brechó online. Ou, tipo, o Olist, eu vendo coisa online. Agora, cara, como é que você vai explicar que você tem uma plataforma de conteúdo online que fala de inovação e tecnologia? Tipo... Cara, mas eu resumo isso de duas formas, assim. Imagina que é uma Netflix e você assina e consome muito conteúdo educacional, ou que é uma escola online. Então, às vezes, eu vou por esses dois caminhos, assim. E não é nenhum nem outro, sabe? E isso é o tal do Product Market Fit, pra gente, tipo, é um grande desafio também, sabe? E a gente bate muito nessa questão, mas com esses caminhos eu sinto que a galera, tipo, tá, entendi, ela visualiza melhor, sabe? Sim. Você usa um proxy ali, né? Você usa uma coisa que ela entende o que é para ela entender o que não é. Exato, exatamente. E Lucas, só para o pessoal ter um pouco mais de contexto, eu acho que você já clareou a cabeça de todo mundo usando esses termos, talvez o Netflix, para quem está querendo aprender, ou até uma plataforma de produção de conteúdo para quem está querendo entender inovação, mas como que vocês entregam isso no dia a dia para quem é assinante da plataforma e para quem está lá todos os dias consumindo seu conteúdo? Cara, uma ótima pergunta essa. E vou tentar colocar isso numa timeline também, tá? Quando a AAA ela foi construída, ela veio à vida muito com essa pegada de ser uma Netflix da inovação, assim. Então, o Ricardo Amorim, o Alan e o Arthur, os caras estavam dando muita palestra e eles precisavam se escalar, né? Eles só conseguiam estar em um lugar ao mesmo tempo. Então, a proposta era, cara, uma inundação de conteúdo, a curadoria trend, né? A curadoria de conteúdos, ela vai precisar aumentar porque a gente não sabe mais em quem confiar. Nós, no caso eles, somos pessoas de relevância, então as pessoas costumam nos ouvir, então nós podemos ser esse filtro. Então ela tinha essa premissa. Ela tinha uma premissa de escassez de tempo, então nós não temos mais muito tempo para consumir conteúdo, então se a gente conseguir resumir o que está acontecendo no mundo em 5, 10 minutos, a gente entrega muito valor para essa pessoa. E diariamente. Então, todos os dias a gente vai fazer isso. Então, o formato era basicamente um dos três fazendo um vídeo, pegando alguma temática corrente no mundo. Daí você pode ir desde do blockchain ou relação China-Estados Unidos. Quando surgiu a pandemia, a gente teve os stop breaks aqui
na nossa bolsa, nas bolsas do mundo, né? Então a gente abraçou esses tópicos, que é basicamente assim, pega o que está afetando a tua cabeça com muito noise, muito, muito barulho, e a gente limpa e entrega com a opinião em cima, tá? Para auxiliar a gerar insight. Conforme a gente foi construindo, a gente entendeu que deveria se posicionar como uma empresa de educação mais do que como uma empresa de informação. E aí a gente começou a desdobrar para outros produtos. Então a gente começou a fazer uma missão no Vale do Silício, então pegava a galera aqui e fazia uma imersão lá de uma semana. A gente começou a fazer imersões aqui. Então chamava o Arthur, por exemplo, cara, a gente vai falar de tendências de 2020. A gente fez um evento que a galera deve querer matar a gente hoje em dia, que era tipo Descubra 2020, sabe? Tipo, em janeiro, assim. Colocamos um monte de tendência, o que ia acontecer no ano, assim. A galera foi pra São Paulo, um evento caro, sabe? E pô, deu super certo, cara. Foi bombou, assim, se não fosse o coronavírus. Isso aí a gente não tinha planejado. Mas acho que o pessoal releva a gente hoje. E então a gente começou a desdobrar para vários outros produtos. E hoje a gente está nessa exploração desses outros desdobramentos, de não precisar centrar somente na plataforma. Então ela é um produto AAA, mas quando eu vou vender para as empresas podem comprar um workshop de métodos ágeis, sabe? Ela pode comprar um workshop de tendências, ela pode comprar uma mentoria de um dia com o Ricardo Amorim, com o board dela, sabe? Para B2C, a gente também hoje vende conteúdos avulsos, vende esses cursos também. Então, quando a gente começou a se posicionar mais como escola de inovação, eu falo escola de inovação, não é como a gente se comunica, mas é mais fácil de entender, porque hoje a gente fala muito com executivos, né? Então, se fosse pensar numa escola de executivos, por exemplo, hoje a gente ajuda esses caras a tomar decisão, sabe? E quando tange como eles se mantêm competitivos, como eles se mantêm crescentes no mercado deles, a gente tem insumo para isso, que é conseguir trazer para essas mentorias, para essas imersões, para conseguir auxiliar eles nesse processo. Lucas, cara, esse funcionamento entre a diferença de uma plataforma de informação e uma plataforma de educação, certo? Uhum. Para mim isso é uma distinção muito importante, mas eu queria entender um pouquinho melhor. O que você enxerga como diferença entre uma plataforma de informação e uma plataforma de educação? Tá. Cara, educação, você sabe o que você vai aprender amanhã, tá? Informação, você basicamente vai se manter atualizado. E aí a gente começa a entrar um pouquinho no tópico que a gente decidiu abordar, que é a produção de conteúdo. Quando a gente começa a falar de informação, eu estou competindo hoje com o Gazeta do Povo, a Folha de São Paulo, eu estou competindo com o New York Times, eu estou competindo com o mundo inteiro, com os jornais do mundo inteiro, mas daí eu passo a competir também com todos os outros influenciadores digitais. Eu estou competindo com a galera que está no Twitter, do YouTube, que esses caras estão produzindo informação. Quando aconteceu alguma coisa no mundo e ela tá na hype, todo mundo vai compartilhar isso. E essa competição, pra gente, começou a ficar muito cara. Porque, basicamente, eu não conseguia... O meu diferencial em agregar valor comparado à maioria, ele era pouquíssimo, sabe? Eu tenho que chamar o Ricardo Amorim, eu tenho que... o timing... eram vários pequenos fatores, mas que no fim da história eram... It's nice to have, não we must have, sabe? Então, a gente começou a entender que essa competição ela tava ficando cara pra gente, a gente não tava cada vez mais difícil entregar valor pro nosso cliente trabalhando com informação, especialmente, tá, em março de 2020, quando estourou a pandemia, porque todo mundo migrou para online e gratuitamente. Cara, era live todos os dias, sabe? Sim. E o nosso attention span, né, nossa capacidade de atenção, cara, foi para menos 10, assim, a gente não aguentava se abrir uma geladeira para uma live. E aí você passa do tipo, a conta que a galera fazia com a gente era do tipo, cara, é legal estar com vocês, mas o que eu acho aqui, se eu for um pouquinho mais ligeiro, eu consigo achar, isso eu estou falando do B2C especialmente, tá? Não no B2B, porque a gente tem outras entregas de valor.
Mas quando a gente fala de educação, eu começo a falar que eu vou contextualizar determinado tema para você nas decisões que você vai tomar na sua empresa. Eu vou colocar isso dentro de uma trilha onde você precisa entender que a pandemia acelerou a transformação digital, e por estar acelerando a transformação digital, você tem ferramenta X, Y, Z para usar, que se você precisar de uma consultoria, de uma mentoria, de um direcionamento para treinamento, por exemplo, para a transformação digital, você pode contar com a AAA, e aí a gente sai dessa posição de somente envio de conteúdo para ter uma troca, sabe? Para ter um conteúdo contextualizado e quase no B2B, especialmente no modelo mais consultivo, mas no B2C, a pessoa chegar, olhar para um curso e falar assim, cara, aqui eu vou aprender exatamente X, Y, Z, eu vou poder tirar minhas dúvidas pessoais sobre isso. Eu sei que daqui 2 semanas eu vou ter um conhecimento que eu vou poder aplicar aqui dentro da área da minha empresa. Então, o que eu sei do meu retorno é muito mais claro. Eu não sei o que vai ser na Gazeta do Povo amanhã, sabe? Mas eu sei que se eu entrar numa universidade agora ou contratar um curso, tem uma ementa clara para mim do que eu estou recebendo. E aí, só pra complementar, daí você fala assim, pô, Lucas, mas eu sigo o Instagram da AAA e todo dia tem informação pra caramba. Eu falo, sim, tem informação pra caramba, porque isso tá bem estrategicamente desenhado no nosso funil de marketing, disso vocês devem entender bem, onde a gente trata de vários temas e vai aprofundando dentro deles conforme a gente tá mais dentro da boca do funil ou da complexidade ou do valor que a gente traz no nosso produto. Tá aí um tópico que eu queria abordar. Cara, então, assim, a gente tem às vezes até uma dicotomia, assim, entre produção de conteúdo de marketing, certo? Que você entrega valor para as pessoas buscando um retorno do ponto de vista de atenção dela para a sua empresa, para ela prestar atenção no que você está falando, certo? Então, essa é uma produção de conteúdo. E tem outra produção de conteúdo que vocês também fazem que é literalmente vender o conteúdo e vender a informação e mais do que isso, vender a educação, certo? Uhum. Cara, eu sempre fico pensando, existe algum limite, será, entre o tanto de informação que você dá de graça, o tanto de valor que você dá de graça, para o tanto que você captura, sabe? E onde a gente encontra esse meio termo? Cara, essa é a pergunta que eu queria muito a resposta também, tá? É do tipo... É a pergunta de $1 milhão. Uhum. É aquela coisa, né? Do tipo, cara, o Bill Gates capturou todo o valor que ele trouxe pro mundo através do Windows, sabe? Através do pacote Office. Cara, o que o Excel fez no mundo, sabe? Agregou de valor pro mundo. Então, ele nunca vai capturar 1% do valor que ele gerou pro mundo, sabe? Mas beleza, a gente tá falando do Bill Gates, ele tá distante, tá milionário, ele tá tranquilão lá agora. Mas e a gente, cara? E a gente? Quanto de conteúdo a gente consegue colocar no mundo que, do tipo, pô, vocês quando produzem conteúdo, cara, com trabalheira, vocês têm que parar, vocês têm que pensar, vocês têm que ir atrás para levar para isso, para ser um processo de 10 pessoas estarem lendo, depois 50, depois 100, depois 1000 se vocês mandarem bem, e aí você hackear esse processo e daí usar de marketing mesmo, porque não tem como você crescer sendo só bonitinho e falando bem. Você tem que usar estratégias de crescimento para daí começar a capturar esse valor. E aí, cara, eu trato o conteúdo aqui da empresa no que dentro do marketing a gente chamaria de topo de funil como produto. Do tipo, eu tenho o time de produto cuida desse conteúdo. Porque ele tem que estar muito alinhado com a entrega. Eu acho que essa é uma questão do mundo que tem muita gente tentando resolver hoje, sabe? Do tipo, né? Bom, produção de conteúdo, o conteúdo virou commodity, e que parte desse conteúdo que eu monetizo. E o que eu tenho cada vez mais visto é que você precisa das alavancas de público primeiro, você precisa de base para conseguir começar a alavancar. E no fim das contas, o valor agregado do produto, ele é só redução do noise, sabe? Ele é só organização desse conteúdo que está solto e que a pessoa recebe de forma
assíncrona, desordenada, e você organiza tudo para falar assim, ó, agora você vai trocar uma ideia comigo pessoalmente, às 8 horas a gente vai bater um papo e tirar suas dúvidas sobre isso, e daí você cria uma pauta, e aí a pessoa ela tem esse senso de falar assim, cara, quando eu sair daqui, quando eu terminar isso aqui, eu vou ter avançado 10 passos, sabe? Ou eu vou ter aprendido XYZ. Mas está muito mais para uma curadoria do que para uma produção, às vezes, né? Sim. Eu julgo curadoria e experiência, tá? Sim. Tipo, o meu palpite é que as pessoas vão pagar cada vez mais pela experiência, do tipo, pô, eu vou poder trocar ideia, eu vou poder... Porque uma vez que o conteúdo vira commodity e todo mundo me trata igual, todo mundo... Eu consigo... Bom, conhecendo... Não conheço muito a Aleph, conheço mais o Ada, mas... Vocês já têm uma mentalidade, provavelmente, de lifelong learning. Do tipo, vocês sabem usar o Google. Então, cara, vocês têm uma dúvida, vocês jogam no Google. É isso. De resto, vocês consomem conteúdo, na maioria do tempo, para entretenimento. Vocês estão no Instagram, do tipo, pô, às vezes lá alguém posta uma coisa que você fala, nossa, que insight poderoso, que você vai esquecer em 5 minutos. Mas acontece, sabe? E aí você começa a se aproximar dessas pessoas. E a pergunta é o que a massa não tem, né? É do tipo, o que todos nós não estamos tendo nesse consumo infinito de informação. Que aí pode ser um tete-a-tete, que aí pode ser o adamante. Se você me cobrasse hoje, Gabriel, vou te dar um produto aqui, tá? Se você me cobrasse hoje para entregar todas as fontes de onde você consome conteúdo para produzir newsletter, que eu gosto muito, eu pagaria. Tipo, para ir direto na fonte de onde você está trazendo, sabe? Você trabalha hoje como curador e é gratuito, mas se você me mostrasse aonde você encontra essas coisas, eu vou falar, caramba, aí tem valor, sabe? Eu posso pular uma etapa. Eu não vou dar o ouro ao vivo aqui, mas quando a gente cortar o podcast, talvez eu libere a informação. Porque... Aí... Eu sei onde é, Lucas. Te mando o boleto daqui a pouco. Te mando o Pix aqui. Eu te mando todas as fontes. Pode deixar. Mas o ponto que eu quero trazer é justamente esse, sabe? Do tipo, essa informação que você fez, ela, bom, saiu da sua cabeça, obviamente, tem uma construção, mas ela tá em algum lugar, sabe? Uhum. E aí você olha pra conveniência, cara, aqui, ó, isso chega no meu e-mail todo dia, que horas, isso reduz tempo meu, reduz esforço meu, reduz gasto financeiro, tipo, eu gasto menos energia para pagar alguma coisa pro Aleph, pro Gabriel, e aí a gente pode desembolsar. E aí tem outras questões em cima dessa, que é por quanto tempo eu pagaria para você fazer isso? O quanto eu pagaria? Tipo, sim, quantas línguas... E aí eu acho que... O tamanho da tua concorrência, cara, lidar com conteúdo é tenso. Putz. E aí eu acho que entra até uma outra questão que você tocou no ponto, acho que é o ponto crucial, não é só curadoria, é experiência, porque é diferente de alguém que não entende nada de investimento, por exemplo. Hoje tem várias casas de análise, esse tipo de coisa, acho que é um bom exemplo. Tipo, eu prefiro pagar do que estudar tudo aquilo que eu preciso estudar para realmente entender exatamente o que eu tenho que fazer. Então, basicamente, eu pago para alguém que estudou muitos anos economia, tirou as certificações necessárias, entende de mercado, entende de commodity, ação e criptomoeda e o cara 4, porque essa pessoa vai fazer a curadoria da informação, eu tenho o mesmo acesso. Uhum. Só que ela vê uma coisa que eu não vejo. Perfeito. Porque ela tem conhecimento, ela tem contexto, ela tem experiência. Perfeito. E as pessoas pagam por isso, basicamente. Né? E tem outro ponto, cara, que é conteúdo, ele vai ser contextual para você fazer dinheiro. Tá? Então tem duas coisas, contexto e o retorno sobre investimento. Então, contexto do tipo... Bom, trabalhando com educação, tanto na Profis, na época que eu auxiliei, estive na HAL ali como consultor para eles, do tipo, as pessoas procuram educação, e a gente pode falar para informação. Cara, quando eu quero aprender alguma coisa nova, quando eu preciso relembrar alguma coisa, ou quando eu vou tentar o que eu acho que eu aprendi e deu merda, sabe? Não deu certo. E aí eu vou atrás, tipo, é Google de novo, eu preciso ligar para alguém, eu preciso resolver esse problema. E aí, dependendo do tamanho da minha bucha, do meu problema, eu consigo fazer um cálculo de ROI, né? De Return on Investment. E aí o teu conteúdo tem mais valor.
Tá? Então, ele é contextual para isso, e daí você tem que saber ler a tua persona, você tem que saber ler o tamanho do problema que você está resolvendo. E esse cálculo, cara, é importante. Eu conversei com o pessoal da Suno uma vez, e putz, foi uma conversa vergonhosa para mim, assim, porque a gente falou, vamos fazer uma parceria, vamos trocar leads e tudo mais, e os caras começaram a me contar os números deles, e eu fiquei com vergonha de falar os nossos, sabe? Que os caras, tipo, eram gigantescos, né? É muita gente que eles falavam, sabe? O engajamento deles era absurdo. Mas basicamente, cara, quando eu tô ensinando inovação, se você cometer um erro hoje num workshop que você vai dar de cultura de inovação, ou se você fizer uma contratação de alguém que não tem o cara não tem margem para erro, por exemplo, o cara não tem capacidade de experimentação, o teu custo com isso ele não é tão alto, mas o conteúdo da Suno, para mim, se eu estou todos os dias fazendo meus investimentos, colocando swing trade aqui, comprando ação, vendendo ação, uma informação deles tem muito valor, porque pode me fazer ganhar muito, muito dinheiro no curto prazo, sabe? E aí esses caras, por exemplo, você vê Empíricos, você vê Suno, você vê todos os influenciadores de investimento, esses caras ganham dinheiro porque o cálculo que eu faço da qualidade da tua informação e o retorno que você pode me dar sobre o dinheiro que eu tô dando para você, ele é muito maior, sabe? Do que quando, tipo, a gente que tá, eu vou fazer um tweet aqui sobre o insight que eu tive do Naval Ravikant. Os caras vão, legal, sabe? Isso aí, no longo prazo, pode me agregar alguma coisa, mas ainda eu não consigo calcular esse retorno, sabe? Sobre esse aprendizado tão rápido. Cara, que legal. E você me lembrou muito de uma coisa que aconteceu recentemente, sabe? Cara, eu descobri um blog que eu fiquei completamente apaixonado pelo blog do Youngling Feynman. Cara, e eu li tudo, cara. E o que aconteceu? Eu absorvi as principais coisas que eu tinha para absorver ali em uma paulada só, né? Então, cara, em uma semana eu li todo o blog do cara que tinha, sei lá, uns 100 posts. Cara, esse cara teve um problema muito grande para me reter como leitor depois. Porque, por mais que o conteúdo seja foda, que eu goste muito do conteúdo, as coisas que ele me falou a partir daquele momento não são tão novas assim para mim. Então, o valor percebido para mim de retenção ali, para eu ser retido como leitor, é muito menor, né? E é extremamente difícil você se manter relevante com coisas que não mudam tanto, né? Exatamente. Você trouxe outra variável muito legal aí, tá? O quanto do tipo, essa informação é uma informação que eu não conheço, que ela é nova. E daí, se a gente podia criar o nosso framework agora, tá? Eu não tenho isso também, é tudo da minha cabeça. Do tipo, se eu avaliar o valor dessa informação baseado no potencial dela de me dar retorno sobre investimento, se eu avaliar o timing, o contexto, a recência do tipo, eu consigo talvez para um certo nicho chegar numa fórmula de valor desse conteúdo, sabe? E isso é um problema que a gente passa aqui dentro também, cara. Do tipo, os caras assinam e daí depois de 10 meses eles falam, cara, putz, eu meio que entendi já a cabeça do Ricardo, sabe? Do Ricardo Morim, do que ele fala. E então eu tô saindo, tô saindo porque o cerne do que eu precisava aprender, e muito do que a gente traz aqui é realmente, do tipo, vocês trabalham com marketing, com growth, vocês sabem disso. Uma vez que você entende o first principle thinking, assim, por onde eu preciso começar a pensar, os fatores que eu preciso avaliar, o resto eles são agregadores, assim. E aí o cara olha pra gente e fala, você me ensinou muito, mas agora você perdeu o valor porque você me ensinou muito, sabe? E é engraçado isso, né? Porque eu paro de te dar dinheiro porque eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. E aí, na prática, aqui dentro, cara, a gente viu que o lifelong learning, que é algo que a gente prega muito, e ele é um modo de agir, um modo de pensar, um modo de ver o mundo. Não vai ter uma empresa que vai abraçar, que eu sou uma empresa de lifelong learning. Você já começou errado, sabe? Porque se eu tô falando que eu ensino para sua vida inteira, mas você só pode aprender comigo, sabe? Eu não entendi o conceito direito, sabe? É do tipo, se você for pra Harvard, uma hora você vai ficar sacudo de Harvard, sabe? Eu tô há 15 anos ouvindo os mesmos caras falarem, cara, eu preciso de outros estímulos, eu preciso conhecer outros lugares, sabe? Cara,
eu também me lembrei agora de um livro que eu li, putz, faz bastante tempo. Esse livro tem uns 15 anos já, eu acho, que é Content Shock. Que, cara, o autor, ele meio que descreveu uma teoria malthusiana para conteúdo, tá? Então, tá, beleza, o que é a teoria malthusiana? O número de pessoas no mundo vai aumentar muito mais do que a nossa capacidade de produzir comida. Então, o que vai acontecer? Vai causar fome, enfim, todas essas coisas. Acontece que Malthus estava errado, né? Só que eu não tenho certeza se esse cara do Content Shock estava errado, porque ele falou o seguinte: o volume de conteúdo vai aumentar numa proporção muito maior do que nós temos capacidade de absorver esse conteúdo, né? E eu acho que isso é completamente acertado na realidade que a gente vive hoje, né, cara? E tem muito mais conteúdo do que a capacidade para absorver ele. E na minha visão, uma das maiores falhas na estratégia de marketing de conteúdo das empresas tem muito a ver com uma coisa que você acabou de falar, cara, que o seu produto deve ser responsável pela produção do conteúdo, né? Por quê? Porque quem sabe fazer de fato, onde está o valor é no produto, né? Então, se você coloca a sua equipe de marketing para produzir conteúdo, sua equipe de marketing é especializada no quê? Em marketing, não no seu produto especificamente. Né? Então, faz muito mais sentido que o valor esteja sendo produzido na área de produto mesmo. E aí, para você produzir um conteúdo de valor que vai ser percebido de fato pelas pessoas, né? E não vai ser mais um conteúdo que está aí nesse mar de informação e ninguém nota, ele tem que ter valor agregado muito grande, tem que ter uma qualidade muito alta. Né? E para mim faz todo sentido que a área de produto e o seu core business deve produzir conteúdo automaticamente por ela existir, sabe? É uma coisa que eu gostaria muito de enraizar cada vez mais aqui na Tractor. A gente está querendo produzir conteúdo de várias outras formas sempre que possível, sabe? Sim. Cara, tem um dado que eu tô levando até para as palestras, assim, porque eu tenho falado bastante desse attention span, sabe? Como a gente não tem mais capacidade para consumir conteúdo e como a gente está sofrendo com isso. Se você quisesse ver os vídeos do YouTube publicados ontem, você levaria 80 anos. Publicados ontem. Se você parasse o Instagram agora, chamasse o Mark lá e falasse: Mark, só me dá os últimos stories desse último minutinho só, tipo, dos últimos 60 segundos, que eu quero dar uma olhada neles. Você ia levar 60 dias pra ver todos. Então, tipo, é absurda a quantidade de conteúdo que a gente tá produzindo, sabe? E eu acho que isso vai deixar a gente pouco, em breve, já deixa, na verdade, né? A gente precisa de mecanismos para isso. E a gente tem que saber disso lembrando de outras coisas, sabe? Que é contexto, de novo. Cara, é sempre contexto, do tipo, eu tô falando pra alguém e o conteúdo não vai ser pra todo mundo. Eu não vou ser o Whindersson Nunes, tá ligado? O Whindersson Nunes, ele tem hater também. Eu não vou ser a Anitta tem hater também. E a gente tem que entender para quem esse conteúdo tem valor e aí produzir conteúdo para ela, sabe? E entender também, cara, vai ter valor para essa pessoa por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, enquanto for contextual. E aí ela vai sair daí, vai entrar em outra curva e vai ser, talvez ela volte, talvez não volte. E aí, cara, o time de marketing vai chegar uma empresa lá para você e vai falar assim: eu preciso reter esse cara por mais tempo. Daí você vai falar: cara, vamos trabalhar para isso, sabe? Ou do tipo: cara, eu preciso convencer um outro público. Vamos trabalhar para isso. Mas aí a gente entra em business de novo, sabe? Do tipo, cara, então aqui é estratégia de negócio e a gente trabalha com isso, então, cara, eu sei das estratégias que eu tenho que fazer para reter, sabe? Eu sei dos gatilhos que eu preciso puxar para fazer esse cara converter mais fácil. E todo mundo precisa ter um pouco de profissional de marketing agora se quiser vender alguma coisa, sabe? Tipo, a gente não percebe isso. Cara, vocês lembram quando a gente tinha uma televisão e a gente ficava trocando de canal? A gente já tinha decisão ali, sabe? E vocês lembram das headlines, quando você passava num programa de Datena, assim? Porque eles entenderam lá atrás que tipo, tava todo mundo trocando o canal muito rápido, só que se eles colocassem ali, tipo, menino de 5 anos esfaqueia a mãe,
Do tipo, você vai parar, sabe? Você vai falar, meu Deus, sangue aconteceu, como fez isso? Do tipo, helicóptero cai e explode e mata 6. Daí você fala, meu Deus, eu preciso parar. Porque a gente não tem tempo mais para consumir esse conteúdo, mas se ele ativar alguns gatilhos, e daí os gatilhos, talvez vocês conhecem, quem está assistindo a gente talvez conheça, tipo, de urgência, de escassez, se for alarmista, se... Reciprocidade, do tipo, eu tenho gatilhos que eu sei ativar, que eu consigo fazer você tá andando na rua e você olha para aquilo, sabe? Do tipo... E aí a gente... Só que você entra em outro problema, que é, cara, o Instagram agora, tipo, o padrão é todo mundo usando esse gatilho, sabe? Você rola um stories, daí um anúncio. Daí você vê, tipo, um brother teu. Daí, daqui a pouco rola um anúncio, e daí parece um brother teu. Porque os caras começaram a entender que eles precisam colocar, tipo, alguém que pareça na sua rotina para prender a tua atenção. Porque você já sabe ler um anúncio. E daí nosso cérebro começa a ignorar isso, sabe? Então, é uma indústria, tipo, que a gente precisa entender, realmente, de novo, o contexto. Volta lá pro clichê da persona, do tipo... quais são as dores desse cara, quais são os gatilhos certos, e é assustador, cara. Aqui a gente, tipo, eu tenho alguns valores morais, assim, que eu falo, cara, a gente não vai usar esse gatilho, sabe? Tipo, sacanagem usar isso. E daí a gente, não, vamos testar, sabe? E daí você usa e a parada e converte pra caramba. Daí você fala, eu desisto também. O pessoal que aprende, que tô enganando ele, sabe? Não enganando o pessoal que assina AAA, não me entenda mal. Mas a gente... Não tô me enganando, não. A gente é manipulado o tempo todo, sabe? Eu consigo te induzir mais ou menos a ler uma informação, a consumir um conteúdo por mais tempo, sabe? E aí os cientistas do nosso tempo aí, os que pagam melhor serão os cientistas das empresas, sabe? Que vão ensinar a gente a ler dado ou ler padrão de comportamento para entender como a gente vai vender outras coisas. Nossa, é uma gama... Cara, essa fala do Lucas, a gente podia tomar uns 10 caminhos aqui. Uns 10 caminhos aqui diferentes. Mas eu vou tentar voltar um pouco pro conteúdo, porque senão a gente vai... Meu Deus, a gente vai longe aqui. Vamos até São 8 da noite aqui. Coloca rédeas, hein, Aleph? Porque... Senão a gente ia até meia-noite aqui. Vamos fazer as headlines aí. Cara, é que você tocou num ponto que eu acho muito importante, até um pouco que a gente falou antes, né? Que a gente não... Nem todo mundo, quase ninguém, na verdade, vai ser a Anitta ou o Whindersson Nunes, que vai falar para uma massa muito grande. Eu acho que isso tangencia com o conceito do Seth Godin, que ele trouxe lá nos anos 2000, de tribos, né? Que a gente vê isso muito claro, principalmente em comunidades do Orkut, no Reddit, em outras coisas que a gente participa, que nem sempre são grupos grandes, mas são coisas que você gosta, tipo um jogo, esporte, coisas do gênero. E aí eu vejo muito essa coisa da curadoria do conteúdo como, para cada assunto que a gente gosta, a gente meio que vai escolher uma pessoa ou duas pessoas, mas é o jeito que eu vejo. Tipo, eu vou escolher uma pessoa para falar sobre marketing e eu vou ouvir essa pessoa. Porque tem 30 milhões de pessoas falando sobre marketing e eu não consigo ouvir tudo que todo mundo está falando. Como que você vê essa tendência se desenvolvendo, tipo, essa relação entre tribos, curadores de conteúdo e uma coisa ligada na outra, assim? Você acha que vão ter nichos que uma pessoa vai dominar, outra vai dominar, ou que as pessoas nunca vão conseguir focar em uma ou poucas pessoas em nichos de conteúdo? Tá. Cara, sim, tribos estão aí desde sempre, tá? E a gente gosta delas, a gente quer fazer parte, a gente quer se sentir parte. Eu olho para quem eu me identifico. Se o Gary Vee fala de um jeito que eu gosto, eu vou seguir ele. Eu acho ele muito agressivo, porque ele fala muito palavrão, não é para mim. Eu vou para outra pessoa que tem uma outra pegada. Então eu acho super natural esse processo. E de novo, volta para a contextualização. A gente precisa entender a nossa persona e falar assim, cara, eu vou falar palavrão nos meus conteúdos e quem não quiser ficar, foda-se. E foda-se. Vamos nessa. Mas... Nossa persona já tá ficando clara aqui. Exato. Não vamos falar. Não vamos entregar o ouro, vai. Mas tem uma outra coisa que é do tipo... O Instagram, ele permite que eu siga 1.000 pessoas, sabe? 10.000 pessoas. Eu tô falando do Instagram, obviamente, mas a gente tem a capacidade de consumir mais de uma fonte, né? E
E aí depois você leva em conta a tua capacidade de consumo, porque seguir alguém não significa consumir o conteúdo dessa pessoa. Mas, sim, voltando na tua pergunta inicial, cara, tribos total, a gente se identifica, a gente segue enviesado por quem é mais parecido com a gente. Se o cara se veste como eu, ele é legal. Se eu faço crossfit, o cara fez crossfit, eu falo, nossa, ele pensa mais parecido comigo. A gente tá sempre procurando isso, sabe? Aquele outro exercício, tem um projeto que a gente tá rodando lá na Profissas agora, que é o Potências Negras, e para treinamento para diversidade e inclusão. E tô trazendo isso porque algumas das perguntas que a gente faz e que já me fizeram é do tipo, quantos influenciadores negros você segue, sabe? E daí eu falei, caraca, sabe? Tipo, acho que eu sigo uma, duas pessoas, sabe? Mas elas têm que também falar parecido comigo, sabe? Tipo, quantos trans eu sigo? Tipo, cara, eu sigo gente parecida comigo, sabe? Até uma vez eu pensei em quantos livros de mulheres eu tenho. Eu adoro ler, eu tenho vários livros. Cara, eu fui ver, eu tinha tipo ou dois. E eu tinha uma estante cheia de livros. Eu fiquei, cara, eu nunca tinha percebido isso. Exato. E aí entra um pouco nos nossos vieses, entra em como a gente sabe usar isso. Mas total, cara, total. Nós somos seres sociais com capacidade limitada de consumir atenção. E então a gente vai escolher enviesadamente parecido com quem a gente projeta, né? Tipo, o cara que eu acho que está num lugar onde eu quero estar no futuro, vale a pena ouvir ele. E aí eu acho que é um ponto muito importante de levantar aqui, que do jeito que a gente fala, né, parece que é uma coisa racional. Não, eu olhei, o cara tá de camiseta azul, tudo de camiseta azul, eu gostei mais dele. Mas não é assim. Tipo, é uma coisa irracional, tipo, subconsciente, na verdade, não é irracional. Você não pensa sobre isso. Uhum. Quando você percebe, são esses exemplos que eu e o Lucas estava dando aqui. Eu só tenho livro, uma grande maioria dos meus livros é de homem, eu não sigo pessoas negras, porque inconscientemente eu não faço esse tipo de coisa. E acho que a grande vantagem de ter tanta informação também é que a gente é exposto a esse tipo de coisa e começa a refletir sobre isso, né? Uhum. E tem um outro ponto, né, Lev, que a gente começa a gente tá falando de pessoas aqui. Quando a gente começa a falar de marca, cara, o bicho começa a pegar muito mais, sabe? Porque o que essa marca representa e como ela me transmite esses valores, sabe? Como e por que eu conecto com ela. Daí a gente volta para estudar branding, volta a estudar outras coisas, mas também é um desafio, sabe? Para você construir essa imagem da marca e eu me conectar com esses valores assim de bate-pronto, sabe? Por isso que, bom, não é novidade, né? Por isso que eu tô indo viajar e tem um cartaz com o Luciano Huck. Eu falo, cara, eu caguei pro Luciano Huck, sabe? Mas é um cara que tá na TV e que o Brasil se identifica. Então, a marca usa esses rostinhos para que a gente se identifique um pouquinho mais fácil, independente. Você nem leu o que tá no outdoor, mas você lembra que o Luciano Huck tava lá. Você não sabe nem a marca, mas estavam usando para quem leu, criou algum tipo de conexão. Eu me senti... Pareceu mais confortável para mim estar perto dessa marca, sabe? Sim, você lembra só do Luciano Huck. Lucas, eu queria fazer um desvio, não tão desvio aqui, porque a gente está falando bastante sobre conteúdo, posicionamento, persona, e eu queria entrar um pouco mais sobre a AAA, porque você falou que há alguns anos, né, vocês começaram com essa coisa de conteúdo, e hoje em dia isso parece tão normal, que é como se isso sempre existisse, mas quando a gente olha aí no Brasil há 3, 4 anos atrás, não era normal esse volume de conteúdo, marketing de conteúdo já não era toda essa hype que tem hoje. Então eu imagino que no começo, para vocês trazer essa coisa de marketing de conteúdo, de vender conteúdo, foi um pouco mais complicado. Como que foi no começo para vocês conseguir os primeiros clientes, as primeiras alavancas de crescimento? Conta um pouquinho dessa história de crescimento com conteúdo. Tá. Cara, eu vou te decepcionar já, dizendo que eu não sei se nós somos o melhor dos cases, tá? Porque nós começamos com o Ricardo Amorim, e o Ricardo Amorim, na época, e hoje continua sendo, ele era o maior influenciador da América Latina, sabe? No LinkedIn. Então, ele estava na Globo, no Manhattan Connection, ele estava com o Instagram dele com 300 mil pessoas. Então, basicamente, o que a gente fez foi acessar a base dele e entregar um produto que a gente entendia que as pessoas gostariam de assinar, sabe? E a curva de crescimento foi do tipo, se eu for
se eu trouxer isso para a base do produto da plataforma hoje, sabe? Do tipo, porque entramos em platôs e crescimentos e churn várias vezes ao longo desses últimos 3, 4 anos, mas do tipo, em 2 semanas a gente atingiu 50% da base que a gente tem hoje, sabe? Então foi um boom total, assim. E que tá muito conectado hoje com o que você vê em fórmulas de lançamento, né? A galera sabe disso, do tipo, prefiro abrir o carrinho 3 dias por ano, eu vendo mais do que se eu deixar ele aberto a todo momento, porque eu crio muita hype, muita ansiedade em cima disso, eu consigo... O gatilho da escassez. O gatilho da escassez, o gatilho da urgência. E então pra gente o lançamento foi relativamente fácil. O desafio nos outros anos foi o churn, cara. Porque a gente entrou naqueles outros problemas que eu comentei contigo. Estávamos vendendo conteúdo, algumas pessoas, elas naturalmente, cara, e é naturalmente, tá? O conteúdo tem que estar muito contextualizado para que você não desvie a atenção. Porque você fala, cara, é legal, o conteúdo é bom, e o que a gente mais sofria, especialmente no B2C, no B2B é sempre diferente, tá? Porque no B2B eu tô falando com gestores, com RH, que está preocupado com o aprendizado dos colaboradores deles. E aí eu consigo metrificar esse aprendizado também, consigo mostrar para ele, a gente tem que ir por esse caminho, às vezes eu consigo fazer uma outra venda lá dentro. Mas pro B2C, se eu não consigo entrar no dia a dia desse cara, e é muito difícil entrar numa lista, competindo hoje, numa lista de e-mail, sabe, numa push notification, uma hora eu saio, sabe? Uma hora esse cara tá num grupo do WhatsApp que tá com conteúdo mais relevante que o meu. Não relevante que o meu, mas tá mais contextualizado pra ele naquele momento, sabe? Que seja uma piada, sabe? Que seja fake news, mas que pra ele naquele momento tá atraindo mais ele. E aí a gente começou a perder seguidores, sabe? Perder assinante. Porque os caras falam, cara, pô, o conteúdo é legal, é bom, mas, putz, não tava... Cansei. Pagar então por mês, sabe? Porque eu, tipo, agora eu acesso só no sábado, e aí quando eu vejo, são os conteúdos que eu meio que já vi, eu vi 3 conteúdos que eles não me agradaram, e vai ter sempre, sabe? E então, a gente aproveitou uma onda em 2017, que era uma hype onde a gente estava pagando para consumir conteúdo de entretenimento já, então a gente estava pagando Netflix, começou a pagar o Spotify, o YouTube, também estávamos pagando alguns conteúdos de educação já, mas ainda assim muito na fórmula de lançamento, que era tipo, compre agora, últimas 1.500 vagas, ou tipo, Udemy, né? Tipo, faz 4 anos que tá só hoje por R$19,90. Eu até hoje fico pensando, cara, eu caí uma vez nesse negócio, eu não acredito, velho. Não, gente, eu fiquei bravo essa semana que eu entrei no site da Udemy e tinha um curso por R$550 lá e não tinha desconto de verdade. Isso é uma afronta. Então, o maior desafio, cara, ele foi ele é manter, sabe? Tipo, eu brinco também pra quem dá aula, sabe? Cara, dar uma boa aula é muito fácil, sabe? Agora, cara, segura uma turma por um ano. Tipo, é um grande desafio. E pra produção de conteúdo é a mesma coisa, sabe? Tanto que Netflix nadou em mar aberto aí durante um tempão, mas, cara, agora eu começo a apertar pra eles, sabe? Tá bem apertado, né? Tá bem apertado. E pro Spotify é a mesma coisa, mas o Spotify ainda, do tipo, tem uma grande diferença que agora eles começaram a assinar do tipo, fechamos com o Joe Rogan e eles vão começar a produzir conteúdo autoral. Que entenderam que começaram a produzir também. Mas do tipo, não vai ter uma música vou usar a Anitta também, que tá na minha cabeça porque a gente usou de exemplo. Não vai ter uma música da Anitta que só vai tocar no Spotify, sabe? Sim. Mas o mercado se comporta de forma um pouquinho diferente. Mas quando a Disney lançou dela, cara, tipo, eu imagino o board dos executivos, tá ligado? Os caras falam, puta, complicou pra nós, sabe? Que, tipo, os caras levaram National Geographic, Marvel, tudo da Disney e beleza, então vamos produzir o nosso, sabe? Oi, e eu queria falar um negócio aqui sobre o Disney Plus. É bom, hein, velho? Às vezes os caras eles lançam a plataforma, eu vou dizer que a Amazon Prime, quando lançou, não era lá muito boa, mas a Disney Plus, cara, olha, eu fiquei impressionado. É muito bom, é muito bom. Eu tô assinando as 3, cara, tô gastando uma grana agora e não vejo nenhuma, sabe? Uma droga. Mas, cara, isso também é uma coisa que eu penso, às vezes, beleza, elas competem entre si, né? Talvez se você tivesse que escolher uma por questão financeira, a gente acabaria escolhendo. Mas quando a gente tem a opção
e pode assinar os 3, a gente acaba assinando os 3, né? Sim. Mas... E esse foi o ponto que eu bati na tecla com os sócios quando eu cheguei, tá ligado? Eles traziam muito do tipo, pô, mas Netflix, daí eu trouxe, cara, a galera não tá na Netflix pra estudar. Porque eu consumo, na AAA eu consumo outras coisas suas. Eu consumo o seu dinheiro, mas eu consumo o seu tempo, a sua atenção, mas que não se paga se você não tiver imerso no meu conteúdo, sabe? Porque eu tô falando, você precisa aprender isso, sabe? E na Netflix eu tô usando em outro momento. Eu tô usando no momento onde eu não quero pensar. Eu não quero gastar energia mental. E aí a Netflix, ela tá muito mais perto da cerveja, do hambúrguer, do que da comida fit da academia, sabe? Porque eu tô pagando pra não ter esforço. E muda tudo, cara. Você falou muito sobre churn, que é uma coisa que vocês têm que lutar, porque o contexto da informação não está sempre presente, né? E eu queria entender um pouco melhor, como que você fez, quais são as ações e quais foram os testes, experimentos que você executou ao longo desse tempo para segurar esse churn? Tem alguma coisa especialmente relevante e, pelo menos em alguma medida, você conseguiu resolver esse problema? Sim, cara, a gente resolveu esse problema, mas a gente também aceitou o problema, sabe? Do tipo, eu entendi algumas coisas como característica do negócio, sabe? E então, Customer Centricity total, cara, então vamos entender o que esse cara quer, como a gente pode manter ele por mais tempo aqui dentro. E daí, pô, tem o Guilherme, que faz um Customer Success maravilhoso dessa galera, e tá fazendo pesquisa, tá querendo ouvir, tá tratando todo mundo de forma humanizada, a gente tá sempre interessado no que eles estão pensando, que tipo de conteúdo eles estão pedindo, para que a gente responda, para que a gente mantenha eles perto. Mas a característica do negócio faz muita gente entrar que não vai ficar, e faz muita gente que às vezes gosta, que vai continuar consumindo no nossos conteúdos abertos por um tempão, mas o cara parou de pagar, sabe? Porque os R$50 por mês, tipo, não estão mais voltando. E daí tem outras questões que a gente avalia, inclusive, do tipo, cara, mas se a gente cobrasse R$9,90 e ia pesar menos, será, tipo, uma decisão difícil para um gestor fazer, sabe? Será que eu vou cortar aí para 20% do meu faturamento do dia para noite, porque eu acredito, do tipo, eu tenho margem para isso, eu tenho caixa para isso. Quando eu falo acredito, é claro, né? A gente está rodando experimento também, mas vou aumentar a proposta de valor que eu tô colocando para eles. Então, acho que o que mais fez diferença foi essa aproximação com o cliente, de ouvir ele, melhoria contínua. Então, a gente entrega coisa nova, daí tem um aplicativo, daí tem um conteúdo, daí a gente faz uma imersão e eles têm um acesso super exclusivo antes, com desconto lá embaixo. A gente começou a rodar o Pergunte ao AAA também, eles mandam umas perguntas, responde falando o nome da pessoa. Tem as comunidades, que hoje a galera troca ideia pra caramba. Então a gente fez muitas microações que eu sei que no longo prazo elas estancam muito a saída. Mas tem uma característica do negócio que é quando esse cara aprendeu, quando esse cara entendeu a mensagem geral que a gente tem, esse cara vai sair. E se vocês repararem no consumo de conteúdo de vocês, cada vez menos vocês têm fidelidade. Ou vocês têm fidelidade por 6 meses, por um ano e meio, e daqui a pouco você começa a migrar aos poucos, sabe? Você acha outra fonte legal, aquela pessoa ainda tá lá, sabe? Do tipo, eu tô consumindo conteúdo de galera que eu consumia há muito tempo ainda, eles mandam uma notificação lá e eu falo, pô, legal, um dia eu vou ver, mas não vejo. Só que se esse mesmo cara tivesse me cobrando 50, quando essa curva começou a cair, eu ia falar, putz, já não tá mais valendo tanto a pena assinar, sabe? Eu vou continuar consumindo o conteúdo gratuito dele, porque também tem. Então, para a plataforma, esse é um aprendizado grande que a gente tem, e por isso que a gente começou a fazer produtos com começo, meio e fim claro. E aí a gente usa basicamente fórmula de lançamento e às vezes consegue faturar 3, 4, 5 vezes um mês da plataforma com um lançamento desse. Porque aí os caras chegam contextualizados, no cara, isso aqui vai acontecer só uma vez, eu preciso entrar nessa turma agora, custa tanto, vai ter 8 horas, tem um certificado que diz isso e aquilo, e a meta é essa, sabe? Então, o consumo é diferente. E aí é aquela diferença de informação e educação, e quando eu falo educação agora,
não pense necessariamente no aprendizado, tá? Mas pense no modelo de negócio de educação, como somos acostumados a pagar por isso. Cara, eu até queria saber sua opinião sobre... Você falou como somos acostumados a pagar por isso na educação, nesse contexto online, tá? E aqui eu quero ver sua opinião sobre, cara, para onde que isso está indo, como vão ser configurados os cursos online de hoje, de 2021 e do futuro, principalmente em relação às universidades, cara. Essa é treta, hein? Treta. Posso pegar mais uma cerveja ali? Oh, com certeza. Cara. Não, essa pergunta do tipo, a gente tem algumas premissas, a gente tem algumas coisas que a gente pensa, que a gente sabe, que a gente vê, mas qualquer pessoa que palpitar, que sabe como vai ser o conteúdo, como vai ser esse consumo de conteúdo nos próximos anos, tá chutando, sabe? Tá, então eu vou fazer uma pergunta mais específica. Tá. Como que você consegue configurar um curso online para aumentar o aprendizado e aumentar o engajamento dos seus alunos, enfim, de quem está consumindo esse conteúdo hoje, no AAA? Tá. Cara, eu vou voltar para começar a responder outra pergunta e daqui a pouco eu entro nessa. Porque a questão das universidades que você trouxe, ela vai levar para esse caminho. E qual que é o grande problema da universidade, tá? Primeiro que o conteúdo fica defasado muito rápido hoje em dia, excluindo quando eu estou falando de medicina, quando eu estou falando de engenharia, área de saúde, área de engenharia, eu tenho ainda alguns conteúdos que são evergreens para a galera de marketing aí, mas quando eu falo de negócios, cara, e de grade curricular disso, não adianta você ir para um curso de marketing onde vão estar te passando um case que aconteceu há mais de 2 anos, sabe? Cara, de novo, princípios básicos, então fundamentação e depois contextualização para o que está acontecendo agora. Por isso que tem uma tendência desses cursos reduzirem para 1 ano total, 2 anos no máximo, e ainda assim eu não preciso mais consumir a quantidade de energia que eu consumia sua. De falar, cara, você precisa estar aqui todos os dias, 4 horas por dia, e tem muita coisa que a gente aprende nesse processo, é claro. Tem uma questão das universidades de socialização, de eu aprender a apresentar um trabalho, de eu fazer networking, conhecer pessoas. Então isso é muito mais importante, inclusive, do que às vezes o conteúdo. Mas a universidade tem que entender isso, sabe? Tem que começar a agregar esse valor de forma muito mais clara. Tem toda uma linha que já segue lá fora, e aqui algumas já começam a seguir, que é de metodologias ativas mesmo, sabe? Eu coloco o aluno no centro e falo assim, cara, você vai trabalhar, sabe? Do tipo, se hoje eu entrasse numa faculdade de marketing e esses caras me botassem para trabalhar numa agência com professor, com mentor para tirar dúvida, cara, eu pagaria muito por esse curso, sabe? Do tipo, não hoje, mas do tipo, há 10 anos, se eu tivesse essa cabeça, sabe? E porque o aprendizado, com a aceleração da produção de informação, o aprendizado ele é cada vez mais contextual e ele é mais momentâneo. E a gente tem cada vez menos paciência para consumo de conteúdo. A gente volta lá no attention span, sabe? Cara, uma aula não vai competir com o TikTok, cara. Não vai. Talvez eu aprenda com o professor mais no TikTok do que no cara que tá falando aqui na minha frente. Até porque foi mostrado várias vezes, né, que uma aula de 1 hora, 1h30, 2 horas, cara, tipo, você não vai absorver o conteúdo e ficar 2 horas lá sentado. Não vai. Quer dizer, você vai, mas 10%, 5%, nem isso, né? Imagina 4 anos disso, sabe? Do tipo, você olha e fala, cara, completamente nonsense isso. Eu lembro que quando eu tava na Dinamarca, agora que você coloca teu currículo lá pra cima, né? Quando eu estive na Dinamarca trabalhando. A gente coloca na descrição, o Lucas esteve na Dinamarca trabalhando. Mas eu estive numa escola de esportes lá. Eu fiquei estudando lá por 3 meses e as aulas tinham duração de meia hora. E daí eu lembro que eu falei com o diretor, que era o Finn, inclusive, falando, pô, por que as aulas duram só meia hora? Daí ele falou, cara, você consegue ficar sentado ouvindo alguém por mais de 30 minutos? Eu falei, no Brasil a gente fica pelo menos 50, mas você nem pode sair da sala, entra o professor atrás do outro, sabe? E você ficava, tipo, 3 horas seguidas. Daí ele falou, meu Deus, como assim que
que pecado com essas crianças, ele falou. Eu falei, tipo, pra gente é normal, sabe? Verdade. Mas é isso que você falou, a galera não aguenta, sabe? Já é difícil segurar. Sim. E aí, cara, a gente volta lá para aquele papo que a gente falou de experiência. Tem que começar a ser cada vez mais diferenciada a experiência que eu proporciono para esses meus alunos. O retorno do investimento, essa entrega de valor, ela vai ter que ser mais rápida, especialmente para ensino de adulto, tá? Quando a gente fala de andragogia, né? Porque é engraçado que a gente usa métodos pedagógicos na universidade, sabe? E a gente está falando com adulto e não com criança. E é uma outra cabeça, neuroplasticidade é outra, eu já sei o que eu quero. E isso prejudica o mercado de trabalho como um todo, porque a gente entra no mercado de trabalho sendo tratado como criança ainda, sabe? Tipo, se alguém não me diz o que eu tenho que fazer, eu fico, e agora, sabe? E por isso a galera que tem essa cabeça tá muito à frente, do tipo, me dá um objetivo, me dá um problema e eu resolvo. Mas isso leva a gente a pensar em experiência na AAA, de falar quanto tempo tem esse conteúdo. Cara, é legal consumir esse conteúdo, é divertido, tá atrativo, ele entretém também, né, o edutainment, que a gente fala também. Eu tô aprendendo, mas tá legal aprender, tá me centrando, e daí tem muita técnica para isso também. O pessoal usa, vamos gamificar a parada, vamos colocar a interação. Nem sempre funciona, mas você faz essas tentativas. E é um mercado que a gente ainda está tentando definir, tá? Tá de forma muito exploratória, porque no Brasil tem muita regulamentação. Então, quando eu falo que eu tenho um MEC, por exemplo, cara, como que eu vou... Que tipo de conteúdo de medicina que eu consigo ensinar online, sabe? Como que o MEC vai maleabilizar toda a grade que ele exige que seja ensinada, porque ele entendeu isso, sabe? E o quanto isso não obriga as faculdades que cobram mensalmente por 5 anos terem menos faturamento também. E aí o CREA lá, que regulamenta os engenheiros e arquitetos, esses caras como que vai mudar a regulamentação quando o engenheiro se formar em 2 anos, sabe? Ou como que o cara do CREA, que é do conselho, vai saber se esse cara que se formou há 20 anos está atualizado com as novas tecnologias da engenharia, sabe? Do tipo, a galera não tá nem pensando nisso, sabe? Tipo, tem um ou outro que tá tentando, tá olhando para esse cenário e tá ficando maluco de tanta burocracia que tem. Então, cara, tem muito trabalho a ser feito ainda, sabe? Pra gente que trabalha com tecnologia, que tá olhando para inovação, desburocratização das coisas, digitalização, tem muita coisa para ser feita a nível tecnológico e a nível comportamental das pessoas, sabe? Tipo, tem que formar pessoas que entram no mercado de forma diferente. Uhum. Cara, acho ótimo. Acho que eu e o Ada, principalmente, daqui na tarde, somos grandes críticos aí da faculdade, e eu vou até entrar no contexto histórico para entrar na próxima pergunta, que é a seguinte: a faculdade e o modelo do colégio, né, ele vem muito do modelo industrial, que hoje é descendente do século XX, mas basicamente, para quem não conhece essa história, tem alguns autores que falam um pouco sobre isso, que a escola ela foi feita quando eles precisavam que os camponeses aprendessem a ler para ir para a guerra. Depois as faculdades foram feitas quando eles precisavam que as pessoas que trabalhavam nas fábricas tivessem o conhecimento técnico mínimo para operar as máquinas, né? E essas pessoas simplesmente iam lá para operar isso. Tipo, elas não eram pessoas, né? Então, se a gente vê essas coisas hoje, é um absurdo, né? Tipo, a criança que trabalhava 12 horas, a pessoa que trabalhava 14 horas na fábrica, mas isso era normal, né? Uhum. E naquela época a ordem social funcionava dessa forma. E hoje a gente tem o que a gente chama de o trabalhador do conhecimento, né? O knowledge worker, que o Peter Drucker introduziu aí há alguns anos atrás. O cara está prevendo o futuro, né? Que é basicamente a pessoa que trabalha com conhecimento. Hoje a gente não trabalha mais com o braço, né? Quer dizer, a gente usa o braço para digitar. No mouse, tá? Mas ainda não dá para só pensar. Mas no caso não é um trabalho braçal, né? Ainda. O Elon Musk está vindo. Mas a gente não, o nosso trabalho não é fruto do nosso esforço físico, né? É muito mais esforço mental. Isso significa que a gente precisa
melhorar a nossa capacidade mental agora, não a capacidade física, né? Porque se eu me machuco, eu posso sentar e continuar trabalhando. O Ada fez talvez, sim, tem elementos aí físicos que influenciam na capacidade mental, mas não vamos entrar nesse detalhe ainda. E aí eu estou falando tudo isso para justamente trazer que o modelo das universidades, ainda mais no Brasil, que é as coisas de burocracia e atraso, ele ainda vem muito desse modelo, né? Uhum. E agora, como praticamente toda empresa é uma empresa de tecnologia, mesmo empresas que não têm o produto principal como tecnologia, acabam sendo empresas de tecnologia, as mudanças acontecem muito mais rápido. E o trabalhador do conhecimento precisa se adaptar a isso também. E aí eu queria entender de você, Lucas, como que você vê o trabalhador do conhecimento mudando desse papel, né? Porque parece que algumas pessoas ainda não entenderam que o papel mudou, né? Tipo, ainda estão nessa ideia. E como que vocês trabalham isso na AAA? Se vocês trazem umas vezes do jeito que eu falei, ou se vocês tentam quebrar esse paradigma de que, cara, hoje você trabalha com a cabeça 100% e você precisa aprender coisas novas, porque senão você não avança. Cara, esse é um dos tópicos da minha vida, inclusive, tá? Do tipo, porque você falou uma coisa muito legal ali, você falou muita coisa muito legal do contexto inteiro, mas você viu uma que me chamou muita atenção, que foi quando a gente estava treinando esse cara para ser operário, e esse cara machucava o braço, ele era afastado e recebia lá um valor mensal lá do governo porque ele não podia mais operar. E hoje a galera, os operadores do conhecimento sofrem de ansiedade, sofrem de burnout, e a gente não tem nada para auxiliar esses caras, sabe? Esses caras somos nós, inclusive. Uhum. Porque Sim. Existe essa questão agora, nós começamos agora nós estamos numa fase magnífica da humanidade, tá? Então a gente aprendeu a conduzir energia, e a gente aprendeu a transmutar essa energia para usá-la de outras formas, e aí a gente aprendeu a digitalizar as coisas. Então a gente usou o eletromagnetismo para a gente poder estar se comunicando aqui. O Ada tá onde? Tá no Tocantins. E a gente em Curitiba trocando uma ideia com ele. E a gente, pela primeira vez, tem a possibilidade de nós mesmos construirmos esses robôs, sabe? Tipo, a gente já não tá fazendo mais trabalho braçal, e daqui a pouco a gente não vai fazer nem trabalho mental mais. A gente começa a facilitar o trabalho, inclusive, lógico-racional, que é do tipo, se foi um puta diferencial a gente fazer conta rápido, ou usar da lógica para algumas coisas, hoje eu tenho, cara, um Excel ele facilita a minha vida. A gente falou no começo, né? Eu não consigo descrever o valor que tem usar o Excel, sabe? Se ele sumisse, ia acabar com a minha vida, sabe? Nossa, ia acabar com a minha vida também. Exato. Nossa, eu tenho tanta planilha, eu não sei o que eu fazer, cara, sem as minhas planilhas. E onde eu tô querendo chegar com isso, tá? A gente tá nessa onda agora, que inclusive o nosso conhecimento, os knowledge workers, tá? Esse knowledge, ele tá mudando, tá? E o worker também, porque trabalhar não é mais a mesma coisa. Do tipo, a minha entrega de valor é diferente, cara. Eu sei que eu entrego valor hoje pela minha capacidade de convencer as pessoas a tomarem ações. E é isso. Do tipo, eu olho no olho das pessoas, eu entendo elas, eu escuto elas, e eu não sei qual magia eu faço. Claro que a gente sabe, tem muita teoria, e a gente consegue entender, falar de comunicação não violenta, eu consigo falar de escuta ativa, eu consigo estudar persuasão, eu consigo estudar tudo isso, mas são capacidades intrínsecas que estão muito mais relacionadas à nossa tomada de decisão. No fim das contas, eu preciso te convencer a tomar uma decisão, sabe? Eu admiro hoje, tipo, quem trabalha com engenharia, sabe? Quem trabalha em engenharia com tecnologia, que está construindo a tecnologia, a galera que está indo para Marte, a galera que está na saúde. Porque a gente que está trabalhando com marketing, basicamente a gente está convencendo as pessoas a fazer alguma coisa diferente, sabe? A tomar uma decisão diferente. Só que em todas elas, o trabalho está mudando, o conhecimento está mudando, e a nossa capacidade de aprender está no mesmo ritmo. E essa é a grande dor, sabe? Isso é o que vai nos quebrar, inclusive. Do tipo, nós estamos na geração da depressão, da ansiedade. E a gente
fala de se reinventar, de aprender para sempre, da galera que tá ficando para trás. Mas, cara, eu agora tô com 30. Do tipo, qual vai ser a minha capacidade de reinvenção aos 40? E quando eu tiver 2 filhos, tá? E do tipo, e daqui, 20 anos, o meu trabalho do knowledge worker aqui, que eu tenho essa capacidade, agora um robô também tá fazendo. Eu vou ter que me reinventar de novo. É cansativo, porque a nossa plasticidade, a neuroplasticidade, ela vai diminuindo também. Então, a gente tem que, se um dia a gente teve que aprender a operar as máquinas, tipo, agora a gente tem que aprender a se operar, sabe? O que mais me fascina hoje nos meus estudos é como eu me conheço mais para continuar o processo de aprendizado, meu processo de mudança, e daí a gente pode falar de neuroplasticidade, a gente pode falar de mudança de hábitos, de lifelong learning, porque eu preciso me conhecer o suficiente, porque eu sei que eu vou precisar continuar aprendendo e consumindo conteúdo que eu não dou conta, porque o fluxo informacional é bizarro. E aí, para fechar, quando a gente começa a pensar, e eu que trabalho com educação, em como a gente ensina isso, e a gente fala essas coisas, é fácil falá-las, mas ainda é difícil pegar alguém e mudar a cabeça dessa pessoa, é um processo que leva tempo para você entender, para você aplicar, para a cultura ao seu redor entender, porque você não consegue estar fora da tua bolha também. Mas que é tanto como eu entendo, como eu continuo aprendendo, como eu continuo me moldando, e como eu lido com a quantidade de informação que vai me ocupar nos próximos anos, sabe? E os 2 tópicos são muito importantes. Porque eu não sei... Eu posso estudar a AAA inteira, sabe? Mas eu não sei o que vai me afetar. Se eu soubesse o que eu vou fazer, o que eu deveria fazer para minha empresa crescer 2 vezes, eu estaria fazendo exatamente isso, sabe? Só que como eu não sei, eu preciso estudar pra caramba, eu preciso de experiência, eu preciso me abrir. E isso a longo prazo também te cansa, né? Ele também te drena um pouquinho. E não sei se a gente tá seguindo pro final, mas a forma como eu tô avaliando tudo isso, tô trazendo pra minha vida, são esses first principle thinking, sabe? Do tipo, eu preciso entender fundamentos core, fundamentos bases sobre como funcionam as coisas, para nessa raiz de conhecimento, nesses galhos de conhecimento, eu consiga abrir uma pontinha só, que eu entendo que do tipo, que no marketing eu preciso captar a atenção das pessoas e que as pessoas se comportam por XYZ, para eu conseguir aplicar com uma variante diferente lá no TikTok, uma variante diferente no outdoor que tá na rua, com uma variante diferente no Instagram, sabe? Ou na TV. Mas eu preciso entender esses princípios fundamentais. Porque se eu começo estudando, ou se eu sou um profissional que tá na operação, sabe? Do tipo, eu tô mexendo na máquina, mas eu não entendo que a máquina tá conectada com 12 outras máquinas, e que as 12 outras máquinas estão produzindo uma peça que conecta num carro, que é vendido para o mundo inteiro. Se eu não entendo a cadeia sistêmica, eu vou ser sempre operacional, sabe? Eu acho que essas pessoas que estão no operacional, e aí pode ser que você seja designer, pode ser que você seja um cara que seja ótimo no Excel, pode ser que você seja um cara que opera o bisturi. Se você não souber a cadeia sistêmica disso, você vai continuar sendo o robozinho que está mexendo parafusos, sabe? Caralho, hein? A gente tá indo muito fundo aqui. Fala pra caralho, hein? Tô gostando muito. Ada, vamos pro bate-bola, Ada. Bate-bola rápido, porque eu já tinha umas 3... Esse podcast vai ter 3 horas. John Rogan aqui, ó, 4 horas do podcast. Cara, não, antes de eu ir pro bate-bola de jogo rápido, só vou fazer um... Eu tô com o tempo tranquilo, tá, galera? Então, tipo, eu falei que se a gente tá seguindo, porque eu, tipo, emendei uma coisa na outra ali que eu achei importante falar. Mas vamos até meia-noite. Não, vai fundo. Cara, vai fundo. Tem um... Cara, o Derek Sivers. Sabe o Derek Sivers? Não. Cara, Derek Sivers é sensacional. É um dos caras que eu mais gosto. Ele vendeu a CD Baby pra Amazon há muitos anos atrás e hoje em dia ele é um blogueiro e escreve sobre coisas. Porque ele tem uma abordagem muito diferente sobre todas as coisas. Enfim, eu não queria falar sobre ele, eu queria falar sobre uma frase dele, tá? Que para mim é muito, muito, muito impactante. Que ele falou no podcast do Tim Ferriss o seguinte: Tim, se fosse só a informação que a gente precisasse,
Assim, se a única coisa que a gente precisasse fosse informação, todo mundo aqui seria um milionário com um tanquinho, sabe? E, cara, eu acho isso tão foda, porque é real. Cara, no YouTube você tem o conhecimento da humanidade inteiro, basicamente, naquele negócio. Você consegue aprender a fazer qualquer coisa, né? E no Google, enfim. Então, cara, é muita informação, só que tem pouquíssimos milionários com tanquinhos no mundo, vamos colocar aqui, né? Tipo, nesses termos, até entre aspas. Cara, qual que é a coisa que falta da conexão dessa informação que existe e da ação, tipo, de você ter uma informação e de você usar para tornar alguma coisa em realidade, para aplicar isso de verdade? Tá. Cara, dá pra gente ficar umas 6 horas aqui, né? Mas é contexto, tá? É contexto e ação. E quando eu falo de contexto, tipo, eu falei essa palavra muitas vezes hoje, tá? Porque quando eu olho o Primo Rico falando, eu tô olhando ele falando do contexto dele, sabe? Do tipo, cara, eu não estudei nada, eu não tenho 2 milhões na conta, eu não tenho uma rede de segurança que se tudo der errado eu vou fazer exatamente isso, eu não tenho os hábitos certos, eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que tem gente que tem um filho que tá precisando de leite depois de amanhã, tem gente que não tem a mesma capacidade cognitiva, não tem o mesmo conhecimento, o foda, cara, de todo o conteúdo que a gente consome é que a gente tem dificuldade para dissociar o emissor da informação e de nós como receptores dessa informação. E isso muda, sabe? Porque quando eu olho um cara do abdômen de tanquinho num vídeo de 3 minutos falando do resultado que ele obteve com sei lá, o movimento que ele fez, eu tô me colocando naquele lugar como se eu fosse aquela pessoa e eu tivesse aquela informação, e aquela informação às vezes é verdade, sabe? Tipo, naquele contexto ela funciona, só que pro meu contexto são muitas outras coisas que precisam funcionar. E daí eu volto naquele passo que a gente estava falando de visão sistêmica, de olhar para si e falar assim, opa, beleza, então se eu fizer um stories, 30 stories por dia, o Gary Vee fala, daqui 3 anos eu vou ser o grande influenciador das massas. Só que a gente não olha do tipo, beleza, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Eu tenho hábito, eu tenho a skill, eu tenho a ferramenta. Como eu me coloco no contexto para agir? Porque não é só agir, tá? É do tipo, agir a partir de onde eu tô, seja para ficar milionário, seja para ter abdômen de tanquinho, sabe? E reconhecer aonde a gente tá é difícil. Do tipo, eu faço esse exercício na própria Way, assim, agora que eu tô na Profissas meio que mentorando, auxiliando, assim, algumas coisas, mas do tipo, pô, beleza, gente, a gente sabe que funciona para algumas pessoas fazer esse tipo de ação, mas leva 1 ano. A gente tem caixa para 1 ano? Não tem. Então é outra ação que a gente tem que tomar. A gente tem tempo para isso? Tipo, não tem. A gente tem conhecimento para isso? Não tem. Então a gente pegar essas informações para trazer sentido pra gente e a gente conseguir se visualizar no mundo onde a gente tá, é muito difícil, sabe? Por isso que os conteúdos que mais vendem são os conteúdos que falam, tipo, acorde às 5 da manhã e sua vida vai mudar. E daí você fala, meu Deus, era só acordar às 5 da manhã todo o tempo, sabe? E eu não tinha percebido. Não é, você vai acordar às 5 da manhã, você vai passar o dia inteiro com sono e você vai ter benefício, sabe? Cara, vai ser legal em muita coisa. Mas não vai ser depois de amanhã que isso vai acontecer. Porque você tem um contexto específico, sabe? E aí é a sua vida. Só que você tá consumindo informação de um brother que tá lá na Dinamarca, sabe? Que do tipo... que a vida dele é outra. Então, até talvez a habilidade-chave aqui é realmente a habilidade de contextualizar a informação, né? Para quem quer aprender rapidamente. Será que seria isso? Cara, eu acho que entender o contexto no qual ela foi produzida e entender o seu contexto e daí como aquela informação se aplica a você, tá? E daí a gente... é mais fácil... Vou falar de aprendizado, tá? Não vou falar de marketing agora, porque daí business... Cara, business a gente consegue manipular sempre. A gente tá manipulando pessoas a todo tempo, mas você consegue hackear, você consegue achar um influenciador, você consegue achar outros caminhos. Mas se eu tô falando de desenvolvimento de hábito ou desenvolvimento de mudança de comportamento, eu preciso
preciso entender motivação, eu preciso entender o que cabe como disciplina, mas eu preciso realmente entender onde eu tô agora, sabe? E acho que uma das maiores lições que eu tive, e foi nos últimos anos, é entender o longo prazo, sabe? Entender do tipo, quando você olha pra essa galera, você fala, cara, esse cara tá com 45 anos falando isso hoje. E eu tô achando que eu vou sentar aqui e vou fazer isso agora, depois de amanhã, sabe? E não vou, sabe? Do tipo, eu tô na minha timeline, eu estou exatamente aqui, e não vai adiantar eu competir comigo mesmo de falar que eu deveria estar em outro lugar, que eu deveria, que eu poderia, que eu deveria, que eu queria, porque você está. E aí você tem que pegar aquela informação e contextualizar para você, porque senão você vai ter dois problemas, né? Que você vai se iludir e depois você vai se frustrar. Sensacional, cara. Cara, vamos então agora pro quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Bate-Bola Jogo Rápido. É quase um de frente com a Gabi aqui que eu vou te jogar uma palavra e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ou não sei se é a primeira, mas responde rapidamente. Tá. Então, eu pergunto, você responde assim, não pode ter filtro, tem que ser rápido, beleza? Tá. Vamos lá. Primeiro, um livro. Cara, o The Almanac of Naval Ravikant, acho que foi é claro que, né, tem uma recência aí, foi o último que eu li, não o último, mas o penúltimo que eu li, mas é um cara que eu consumo muito conteúdo há muito tempo e tem muita sabedoria naquele livro. O The Naval Ravikant Almanac. Tá disponível de graça, porque ele, inclusive, falou assim, cara, coloca no Kindle gratuito aí. Se tem um cara que faz você pensar sobre a vida, é esse cara. Uhum. Tá, vamos para a segunda pergunta do Bate-Bola Jogo Rápido. Uma empreendedora. Gostei dessa, hein? Cara, minha mãe. Com certeza. Boa resposta. Sua mãe é empreendedora? Minha mãe empreende, cara, desde que eu me conheço por gente. Tá ralando pra caramba, sempre encontrava ela estressada, trabalhando tipo até as 9, entregando 1000 coisas. Então, com certeza ela. Muito bom. Um podcast. É o podcast da Tractor. Todo mundo faz esse puxa-saquismo, né? Cara, deixa eu pensar em um aqui. Mas do Joe Rogan, não vou falar que é muito clássico, mas tem o The Knowledge Project, que eu gosto muito. Shane Parrish. Uhum. É um bom podcast. Um blog. Cara, não tenho mais lido blogs como eu gostaria, tá sendo bem aleatório que chega pra mim, mas o Tim Urban, do Wait But Why, eu acho ele maravilhoso, cara. É um ótimo blog, é um dos meus favoritos. Próximo, um meme. Um meme? Como que eu vou escolher um meme, galera? Só mais rápido. Que é o que apareceu na sua cabeça, o último que você viu. Cabeça. Jojo Tadinho. Sensacional. Boa. Então, beleza. Fechamos essa parte do bate-bola de jogo rápido, só para entender quais são as coisas que estão à disposição aí na sua mente, entender como que ela chegou nesse momento, né? E, cara, agora a gente vai entrar na segunda parte do podcast, que a gente fala um pouquinho mais sobre seu background, sua história. E, cara, pra gente entender a sua formação, sua experiência de vida com negócios e como que você chegou a ser o CEO da AAA, sabe? Tá. Vamos aí. Já posso começar ou tem mais contextualização? Manda bala. Cara, minha trajetória ela é não muito convencional. Eu sou formado em marketing, eu tenho pós-graduação em negócios digitais, mas quando eu estava no ensino médio eu descobri o parkour e o parkour mudou minha vida, cara. Eu bebia parkour, eu fui um dos primeiros praticantes de Curitiba aqui, do Brasil também, e aí meus amigos eram do parkour e eu achei aquilo incrível, porque pela primeira vez eu comecei a ter menos medo das coisas, a gente explorava muito a cidade, coisa que a gente achava impossível, a gente ia lá e fazia, e eu brinco que a minha formação foi o parkour, que me ensinou muita coisa como
como filosofia, como método de viver, sabe? E carrego isso comigo até hoje. E o parkour me levou a empreender também, porque na época começaram a convidar para dar palestra, para dar aula, assim, e aí eu chamei um amigo e falei, cara, vamos abrir uma escola disso, porque não existe no Brasil, tinha tipo 2 no mundo, assim, e a gente começou aqui, um amigo nosso, o Jean, começou em São Paulo também, e aí empreender a outra grande universidade, a maior delas, sabe? Em que a gente começou, basicamente foi pioneiro, não tinha ninguém que fizesse, não existia estudo sobre parkour, a gente teve que destrinchar as técnicas, tipo, que a gente fazia para passar adiante, fez estudo de biomecânica, de fisiologia, e aí a gente fundou a Ponto B Parkour, que hoje que o Cássio toca maravilhosamente hoje, tem aqui em Curitiba, tem em Florianópolis, agora está em Camboriú também, e aí em 2013, 2014, 14, 15, eu saturei do parkour e saturei, tipo, meio que, cara, eu meio que fiz o que eu queria fazer lá, eu fui pra gringa, eu treinei com quem eu queria treinar, a gente viajou o Brasil, deu aula pra caramba, e eu falei, cara, meio que ficou pequeno, assim, eu, tipo, realizei meu sonho de adolescência real, sabe? E daí eu falei, cara, vamos pra frente, não tinha noção de pra onde ir. Um brother meu falou, cara, vamos abrir uma agência de marketing? Eu falei, vamos nessa. Assim, se você está contratando uma agência agora, saiba que é assim que as agências são fundadas, tá? Que não sabe jeito de fazer, vou dar consultoria. Mas, cara, a agência nasceu como Profissas também, e por 2 anos a gente deu super certo, tem mais de 100 clientes aqui nos Estados Unidos, a gente tinha bastante contato e gostava de trabalhar pra caramba, sabe? Então, é uma característica minha de mergulhar nas coisas também, o Ícaro também, que era meu sócio na época. E a gente rodou por 2 anos, até se frustrar com o modelo de agência, e ainda, acho que em 25, 26, eu comecei a entender que, mesmo do parkour, os grandes aprendizados que eu tinham sido a minha capacidade de lidar com inteligência emocional, de lidar com medo, de superar obstáculos. O parkour me ensinou, me obrigou também a me comunicar melhor, porque eu comecei a dar aula disso. Cara, a faculdade não fez nada disso, sabe? E ter que lidar com pessoas que eu dava aula que estavam com medo. Eu tinha que acalmar elas para elas tomarem um movimento, tomarem uma ação. E eu comecei a estudar sobre soft skills e comecei a ver esse gap no mercado. E que as pessoas realmente eram formadas tecnicamente, mas pouco aprendiam das habilidades humanas, essas que estão dentro da gente, como a gente já comentou. E a gente fundou Profissas como uma escola de habilidades humanas, produziu conteúdo pra caramba em 2 anos, fez uma grana também, vendeu alguns cursos. E em 2018 eu mirei no modelo de negócio e não acertei. Do tipo, quando eu me vi, a gente mirou no modelo de negócio tipo Udemy, assim, de produzir cursos online, mas a gente não tinha caixa para investir em anúncio, e o nosso custo de aquisição estava altíssimo, e aí me levou a ir procurar investimento. A gente chegou a conseguir investimento, só que a gente já estava com a corda no pescoço, assim, tipo, com 4, 5 pessoas na equipe, tipo, pagando salários e tudo, mas com a corda no pescoço. E daí eu falei do tipo, cara, não é o momento, sabe? Porque eu tô pegando uma grana também, eu tô convencendo esses caras, mas eu também não sei muito o que fazer com esse dinheiro. Do tipo, eu não estava certo da tese que eu tava batendo no peito e dizendo que funcionava, sabe? Eu falei, cara, vai ser um problema postergado só, porque eu vou gastar esses 150 mil que a gente tinha conseguido e para validar, sabe? E pode ser que eu não valide, e eu vou chegar daqui 6 meses com nada na mão. Eu falei, cara, eu vou pausar. E aí a gente pausou a empresa, continuou com produção de conteúdo, o SEO estava bem ranqueado já até hoje, tipo, tem bastante gente no site, nos conteúdos que a gente fazia. E aí alguns contatos começaram a me levaram até o Arthur Igreja, e na época eles estavam procurando um CEO para AAA, estavam fazendo uns 4 meses já, e deu meio que o fit perfeito, assim, porque no meu timing, no timing deles, dos conhecimentos que eu tinha, e que para mim, cara, é uma grande escola, assim, porque na Profissas a gente basicamente batia no velho mercado, assim, no velho profissional, sabe? Do tipo, eu lembro que a gente brigava com a galera de terno e gravata, e daí eu chego no AAA, assim, e tipo, todas as imagens, tipo, eles de terno e gravata dando as palestras, sabe? Eu falei, cara, como vai ser esse conflito interno aqui?
O mundo gira. O mundo gira, né? E capota. Cara, foi um grande aprendizado, assim, tanto de estar com o Arthur, com o Alan, com o Ricardo, de aprender com uma visão de business que os caras têm, tipo, que é muito à frente da minha, anos-luz, de entender como o mundo corporativo das grandes empresas funciona, o que não funciona lá dentro, como a gente agrega valor, ter budget e impacto, acesso, sabe, para testar muita coisa que eu queria testar com conteúdo também. Então a gente testou muita coisa, fez muita coisa, faz até hoje. Então a minha trajetória até aqui foi mais ou menos essa, sabe? Foi seguindo aquele clichê. Eu não gosto de usar siga a sua paixão, porque a paixão ela se esvai rápido às vezes, mas siga a sua curiosidade, cara. Tipo, eu sempre, meio que o que começava a me prender a atenção, eu falava, puta, cara, fudeu, eu tô mergulhado nesse assunto, sabe? E é claro que você tem que pagar seus boletos, tem que pagar suas contas, e você passa a ser mais estratégico ao longo do tempo. Mas num geral, eu tenho certeza que o que me fez chegar aqui foi ser curioso, cara de pau e persistente em alguns momentos, sabe? Nossa. Cara, eu acho que a escola que ensinar um esporte é uma das melhores que tem. Porque é muito difícil. Ainda mais porque você, pelo que você falou, você era um atleta e aparentemente um dos poucos do Brasil. Provavelmente você era referência no que você fazia. Só que o que para você praticando é óbvio, quando você tenta explicar para outra pessoa, não dá. Sim. Não é igual. Então você tem que entender como que você explica aquilo. Lucas, o Aleph fala isso porque ele é formado em educação física, viu? Física. Eu fui técnico de vôlei por alguns anos. Alguns anos eu dei treino de vôlei. Que massa. E acho que não é nem uma frustração, é uma coisa que você tem que aprender a lidar, que é você tá na beira da quadra, no meu caso, e você tá ensinando alguém com uma coisa que parece tão básica e tão óbvia para você, só que a pessoa não consegue fazer, porque é uma limitação dela, não sua. É um problema dela, não seu. E como que você contorna isso, né? Tipo, eu acho que, por isso que eu acho, cara, é a melhor escola que tem, cara, pra você aprender. Eu tava falando hoje inclusive com um cara que tá com um aplicativo para personal trainer, a gente começou a falar de esporte, e eu trouxe uma coisa para ele duas coisas que eu acho fascinantes, assim, no esporte, que primeiro cara, como eu moro dentro de um corpo que eu não sei usar, do tipo, isso eu acho bizarro, sabe, do tipo, quando você vai numa aula de dança e falam, faz isso, e você fala, cara, não faz, sabe, só que você tem, tipo, todo o caminho neural para ativar esses músculos e fazer, mas você tem que aprender a fazer isso. Então é fascinante como a gente mora dentro de algo que a gente não sabe usar. E o segundo ponto é que o esporte, ele, na minha cabeça, ele é o processo mais rápido para você ter senso de aprendizado, senso de conquista, senso de mudança. Porque quando você está falando de linguagem, de matemática, de marketing, você está falando do abstrato, sabe? E você sempre precisa de validação externa para dizerem que você está fazendo alguma coisa direito. E, tipo, quando você consegue fazer um movimento que dá certo, quando você consegue aprender um passo, subir um muro, chutar uma bola no travessão, você não precisa de aprovação externa. Você fala, cara, eu consegui, sabe? Eu aprendi. E aí dá esse senso de conquista, dos passos que você passou para aprender alguma coisa. Porque de resto, na escola, é construído do tipo, deu match com o gabarito ou não deu, sabe? E daí uma outra pessoa vai dizer se você sabe das coisas ou não. Por isso que, cara, depois de muitos anos que você volta a aprender princípios básicos de matemática, de linguagem, você fala, caramba, era isso, sabe? Eu tava seguindo uma regra que me disseram há 10 anos, sabe? Então, concordo contigo, cara. O esporte é maravilhoso para ter senso para ensinar, porque você precisa... As pessoas moram num corpo que elas não sabem usar também. E pra gente é óbvio, né? Porque não tem... Você fala assim, mexa teu braço. Como assim mexa teu braço? Eu falo, ative esse fluxo neural aqui. Você não vai falar isso, sabe? Não tem como. Então é um desafio tanto. Exatamente. E eu acho que é uma aula de comunicação também, porque às vezes fala assim, coloque o braço direito para frente, só que
do jeito que a pessoa tá, às vezes o que ela acha que é pra frente é outra coisa. Uhum. E pra frente pode ser qualquer lado da frente, Total. mas não é bem aquilo que você estava falando. Total. Então, eu lembro até... Depois acho que é bom hoje mudar de tópico, vai ficar falando o dia inteiro disso também. Mas eu lembro uma vez que eu fiz uma prova de esportes aquáticos e você tinha que descrever como que funciona um nado crawl, passo a passo. E essa foi a questão mais difícil da prova, porque é muito difícil, velho, você descrever exatamente como funciona o movimento de sair e voltar. Só que quando você consegue fazer isso, você ganha uma habilidade de comunicação que é, cara, é essencial no mundo corporativo. Corporativo lê-se empresas e organizações, que é muito bom, velho. E já que a gente tá falando disso, cara, eu queria entender qual que foi o maior aprendizado que você trouxe do esporte, das suas experiências anteriores, que eram bem diferentes, eram parecidas, mas bem diferentes, do que você tem hoje para o teu papel como CEO da AAA hoje. Tá, cara. Lembrando que o meu esporte foi o parkour, e o parkour, para quem não conhece, ele é fundamentado em superar obstáculos. Tem duas premissas básicas, você vai do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível e você vai passar por cima de tudo que estiver lá, você vai desviar essas coisas. E daí você treina como você supera essas barreiras, sabe? Então, essa alusão, pra mim, já é do mundo dos negócios total, sabe? Cara, eu preciso chegar lá e eu vou ter que construir o caminho que vai chegar lá. Tem algumas fórmulas, tem alguns conceitos, tem algumas pessoas que já fizeram, mas eu posso criar o meu e o meu grande desafio é esse. Então, essa visualização de superação de obstáculo, de novo, a gente chama abstrato, né? Então é difícil você colocar isso no dia a dia. Mas, cara, quando você encontra um problema e você fala assim, não dá, é muito grande, e quando você fala, cara, dá, sabe? É só mais um problema, sabe? Cara, tem gente indo pra lua, curando câncer, tem cientista fazendo a vacina do coronavírus em 6 meses, sabe? Cara, como que eu não vou achar a porra do canal perfeito de marketing que vai trazer dinheiro pra minha empresa, sabe? Cara, tá lá, tá em algum lugar, sabe? Você precisa encontrar. Então, é um obstáculo que tá ali a todo tempo e que, pra mim, essa alusão tá muito na minha vida. E outra é lidar com medo, cara. Eu sempre fui um cara muito medroso. Eu era uma criança medrosa. E o parkour me salvou. Assim. Ele me mostrou que, cara, eu corri risco de vida, risco de morte muitas vezes, assim, muita coisa que eu fiz. Eu fiz idiotice, sabe? Pô, tá tudo bem hoje, sabe? Já me machuquei, tá tudo bem hoje. Você nunca teve no Partoba? Você nunca apareceu no Partoba? No Partoba porque as minhas quedas feias não foram filmadas. Senão eu estaria lá. Mas é lidar com medo, sabe? De você olhar pra alguma coisa pra uma coisa que tá te colocando em risco real e você falar, cara, beleza, eu tenho que tomar uma decisão e eu vou pra cima, sabe? Eu sei que a luta traz uma coisa parecida também, muita gente que é da luta traz isso à tona, muita gente que é da corrida também, da persistência, mas no parkour é a tomada de decisão, porque não tem competição e não tem ninguém te obrigando a fazer nada. É só você querendo fazer um salto por, sei lá, que bug que deu na tua cabeça que você quer colocar a tua vida em risco porque você acha legal, sabe? Mas tá lá. E é deliberado, sabe? Eu falo, cara, eu salto quando eu decidi que eu salto. Eu quero fazer e mesmo com medo eu vou. E a definição de coragem é basicamente essa, né? Se eu fizer sem medo, é só um ato normal, um ato comum. E se o medo tá envolvido, é coragem e foi o que eu mais aprendi, sabe? De agir com medo e, cara, empreender dá medo toda hora, sabe? E daí você tem que lidar e falar, cara, vamos nessa. Lucas, a gente tá indo pro final aqui do nosso papo. Eu gostei muito. Não sei se as pessoas vão gostar, mas eu gostei muito. Por que não vão, cara? Claro que vão, pô. Não sei, velho. Tem gente que... os caras viajaram demais. Mas aí eles vão ter que aceitar, entendeu? Que o conteúdo ficou do caralho. Quem não gosta de palavrão também não vai ouvir. Cara, você já teve várias experiências como empreendedor e hoje também. E se você pudesse voltar no tempo lá, pro Lucas que fundou a tua empresa de parkour, como que era o nome mesmo? Parkour B? A ponto B. Ponto B. Ponto B. Se você pudesse voltar lá, falar pro Lucas que fundou a Ponto B
e com toda a sua experiência hoje, e dar um conselho, só um, o que você falaria para ele? Cara, eu queria muito mais jovem ter entendido compound effect, tá? Juros compostos. Se eu entendesse melhor esse conceito lá atrás, eu acho que eu estaria muito melhor hoje. E eu não tô falando de dinheiro apenas, tá? Tipo, usar dinheiro com juros compostos é ótimo, mas tem algumas coisas que elas não são tão claras, tá? Do tipo acúmulo de conhecimento. Quanto mais você estuda, mais capacidade de conexão você tem. E isso no longo prazo é excelente. E networking. Quando eu abro algum contato e eu consigo fazer que você confie em mim em algum nível, e daí tem vários níveis, tá? Eu tenho sócios do tipo, eu tenho sócios que falam pra mim, cara, eu quero ser teu sócio de novo, sabe? Porque a gente trabalhou tão bem que isso escala no tempo, sabe? Daqui 10 anos eu sei que esse cara ainda vai querer trabalhar comigo. Eu tenho gente que trabalhou comigo como liderado que fala, cara, porra, vamos trabalhar junto de novo. Ou quando esse cara precisa de alguma coisa ou quando esse cara tem uma oportunidade, ele me liga, sabe? E acho que se eu tivesse entendido o compound interest, o efeito de juros compostos para dinheiro, para conhecimento e para pessoas, networking, lá atrás, cara, hoje eu acho que poderia estar em outros caminhos, assim. Eu acho que eu fiz bem ainda sem querer, mas se eu tivesse noção disso, acho que em vários momentos eu teria agido diferente. Simples fato de ter consciência do impacto disso no futuro, né? Exato. Sensacional. Tá. Lucas, a última pergunta que a gente faz aqui no TractorCast, ela até vai fugir um pouquinho do contexto desse podcast especificamente que a gente gravou, mas a Tractor é uma agência e a gente acredita que tem algumas coisas erradas no mercado de agência, na forma como o modelo funciona em geral. Eu queria saber da sua experiência de ter uma agência, e eu imagino que você já tenha trabalhado com agências também, né? O que você gostaria que mudasse no modelo ou no serviço? Como você enxerga a forma de fazer uma coisa mais sustentável aí? Cara, que boa pergunta, hein? Porque o mercado de agências tem que mudar com urgência. E a forma como o mercado de agência trabalhou, é basicamente eu serei o seu criativo, né? Então eu vou te mostrar formas que você ainda não percebeu ou te ajudar a trazer cliente para você, a gerar demanda ou trabalhar com brand awareness. A gente tem um escopo que a gente pode entrar aí. Mas, basicamente, cara, o que começou a se tornar, nos últimos tempos, o que as pessoas chamam de agência de performance, eu acho que é o futuro das agências. Mas tem um outro ponto, tá? Porque a performance, ela não é mais óbvia, e essas agências não entenderam isso ainda, mesmo as que se dizem de performance, do tipo, eu sou agência de performance que te traz mais conversões, mais visitas via Google AdWords usando o meu método. Cara, contexto, acho que foi a palavra que eu mais falei nesse podcast, e você tem que mergulhar em cada cliente para entender o contexto dele e o que é performance para esse cara, sabe? E a performance para esse cara pode ser sim o Google AdWords, mas pode ser mudar o produto dele, e pode ser mudar canal, e pode ser às vezes ter um time de vendas que é mais agressivo, e daí o time de marketing tem que chegar lá e falar assim, cara, o pessoal do time de vendas não está convertendo, porque marketing ainda são os 4P, sabe? E a maioria das agências hoje pensa que marketing é mídias sociais. Eu vou entregar 3 posts por semana para você, só que eu preciso de 2 dias úteis aí se você tiver alguma demanda. E se você me incomodar ou sair alguma coisa fora da linha do que eu te prometi, tipo, putz, eu tenho que compartilhar um stories agora, eu vou cobrar mais para você, tá bom? E não é isso, cara. Não é isso. A gente está cada vez migrando para eu quero parceiros de negócio, sabe? Tipo, a minha agência, entre aspas, jurídica, a minha agência contábil, a minha agência de marketing, eu quero que esse cara mostre para mim o que eu não tô vendo e que ele me ajude nesse processo, sabe? E eu não ligo se for mídias sociais,
se for meu time de vendas que não está convertendo, se é meu site que tem uma usabilidade ruim, se meus e-mails não estão sendo entregues, sabe? Eu quero que essa pessoa entenda desse nicho, olhe para esses problemas e me apresente, possivelmente, com solução. As agências que forem assim, eu vou contratar, sabe? Porque é isso que eu estou buscando. Muito bom. E por fim, a gente deixa um espaço aberto para você, Lucas. Quer deixar uma mensagem, falar alguma coisa? Se tiver alguma vaga para divulgar também, agora é a hora. O microfone está aberto. Open mic. Vou cantar. Cara, acho que o tal do lifelong learning é uma palavra que está na moda e que cada um tem que trazer para si, tipo, não podemos mais deixar de estudar, a gente não pode mais deixar de se informar, mas ao mesmo tempo a gente tem que se conhecer, entender onde a gente está no mundo agora, onde a gente está na nossa timeline, o que é importante pra gente, porque senão a gente vai ficar para trás, seja lá o que for esse conceito para você, sabe? Mas quando eu ficar para trás, eu tô feliz com a minha família. Quando eu tô falando de negócios, infelizmente está sendo ficar para trás, porque a dinâmica do jogo tá mudando rápido. Então, galera, se informem, consumam conteúdo que vocês gostam, que vocês têm curiosidade sobre, consumam quem está na linha de frente falando das tecnologias, falando das mudanças que estão à sua frente. Se for a AAA, ótimo. Se for qualquer outro influenciador, outra empresa, ótimo também. Mas o importante é estar atento que o pace do jogo que a gente joga, e eu estou falando desse jogo capitalista gigante, ele está acelerando. E a gente, como profissional, vai ter que acompanhar, sabe? Porque senão complica pra gente. E aí, cara, convidar, conhecerem a AAA, conheçam a Profissas lá, que fala de soft skills também, tem um monte de coisa legal lá. E se quiserem treinar parkour lá na ponto B, vão lá, vão pular muro por lá. E agradeço, cara, valeu pelo convite. Se alguém ouviu até aqui, cara, me manda uma mensagem agora, porque, o mínimo que eu te devo é um abraço, porque são muitas horas de podcast. E vamos nessa, cara, valeu pelo convite, tamo junto, contem comigo. Justíssimo. Lucas, muitíssimo obrigado pelo papo. Fiquei muito feliz com esse podcast. Acho que a gente falou de muitas coisas importantes, muitas coisas super interessantes que eu gosto muito de discutir. E, cara, muito obrigado mesmo pela participação. Tamo junto. Olá, meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes. Aqui quem vos fala é Aleph, produtor e de vez em quando host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor, nos seguir. Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.